Você acha que Deus não se importa com você? Meu nome é Thalita Alves e hoje eu venho compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática, vitoriosa. Nós hoje vamos falar sobre uma história de profundo caos. Leia comigo. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Hoje, talvez você esteja pensando: Deus não se importa comigo. Eu não sei se você sabe, mas a diferença de distância de Naim até Cafarnaum era de 40 a 45 quilômetros, que dá o total de 2 a 3 dias de caminhada. Naim era diferente de Cafarnaum. Enquanto Cafarnaum era uma cidade bastante importante, cosmopolita, né, que tinha ali um trânsito muito grande de pessoas, Naim era considerada uma cidade sem menos importância, esquecida ali nos arredores. Às vezes a gente está passando por uma situação nas nossas vidas e a gente pensa: eu tenho certeza que Deus nesse momento não está olhando para minha dor. Olha onde eu moro, olha quem eu sou, tenho uma vida carregada de pecados, eu não sou a mais importante, aquela que serve todos os dias, eu não tenho uma fala eloquente, eu não tenho estudo, ou de repente fiz tanta coisa errada na minha vida que de fato não há mais perdão para mim. Eu quero te dizer que da mesma forma como Jesus caminhou de 2 a 3 dias num lugar desconhecido por conta de uma dor, ele também está vendo nesse momento a dor que você está sentindo. Eu não sei o que você está sentindo, mas se você chegou até aqui com esse vídeo, é porque você acha que não tem mais solução. Se a gente for pensar, aquela viúva naquela época é muito diferente do que hoje a gente entende por uma viuvez. A gente tem muitas vezes o apoio governamental, né? Às vezes a pessoa acaba recebendo uma aposentadoria ou tem filhos, tem até mesmo o próprio apoio da igreja. Aqui nós estamos falando de uma viúva que não tinha mais, obviamente, seu esposo e que tinha um adendo bem importante. Tinha apenas um único filho. E este garoto devia ter entre uns 13, 14 anos, porque Jesus fala: jovem, né, levanta-te. Uma mulher viúva, naquela época, uma mulher desprovida, uma mulher sem nenhuma esperança, porque já que ela não trabalhava, o sustento vinha da parte do marido, totalmente assim excluída da sociedade. Talvez é assim que você está se sentindo hoje, excluída, como se não houvesse mais esperança para você. Jesus, ele se compadece de você. A palavra diz o seguinte no versículo 13: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Talvez ela pudesse pensar: bom, eu já ouvi falar de um Jesus. Talvez você agora esteja vendo esse vídeo e fale: eu também já ouvi falar. Nasci na igreja, vejo Deus transformando a vida das minhas amigas, dos meus amigos. O que será que vai fazer com que Jesus se aproxime daquela viúva? Quais eram as possibilidades? Não havia praticamente nenhuma possibilidade. Talvez ela pudesse pensar: tão difícil para mim nesse momento, talvez Jesus esteja em Cafarnaum. E o que Jesus está querendo dizer? Jesus a viu.
Jesus também te vê no meio de toda aquela multidão. 7 bilhões de pessoas, às vezes eu tenho algumas conversas e elas dizem assim: eu não vou levar a Deus a minha vida conjugal ou a dor que eu tô sentindo porque alguém me traiu ou porque eu tô me sentindo sozinha, que nesse momento tá sem comer, gente que tá agora enterrando, como esse exemplo, né, enterrando seu filho. O que é, né, gente, esse meu desejo para Jesus? Ele é bastante importante, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos andar, né, ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos lançar a Ele, né, toda a nossa ansiedade, ações de graças, porque Ele tem cuidado de nós. Ele se agrada quando a gente coloca as pequenas coisas. Nós somos pessoas, mulheres, né, sendo tão pecadoras, ainda amamos os detalhes. A gente gosta daquela planta bem arrumada, né? A gente gosta daquela mesa posta, de uma unha bem feita, se borra, a gente já pede para tirar. Imagina Jesus Cristo, aquele que estava com Deus na criação e que tudo o que existe foi feito por meio dele e para ele. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Às vezes você pode estar buscando a vida no reconhecimento das outras pessoas, desejando um grande amor, fama, status, beleza, roupas, né? Trocar de emprego. São coisas importantes para nós, muitas vezes. Nós desejamos, temos desejos, somos seres humanos. No entanto, a verdadeira vida está em Jesus Cristo. É Ele que vai colocar ordem no seu caos. Da mesma forma como aquele Jesus de ontem, né, que trouxe vida ao filho daquela viúva que habitava em Naim. Esse mesmo Jesus pode fazer ressurgir, ressuscitar os teus sonhos e os teus desejos, mas agora no Senhor. Saiba colocar as prioridades corretas e enxergue-o como a verdadeira vida. Caso você ainda não tenha tido um encontro com Jesus Cristo, a palavra de Deus diz em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é contigo, Deus tem visto a tua dor, Deus deseja ressuscitar os teus sonhos, mas lembre-se, os teus sonhos de acordo com a vontade dele. Vamos orar? Obrigada, Deus, por esta palavra, pelo exemplo desta viúva, desse Deus tão cheio de compaixão, cheio de amor, que atravessou e andou quilômetros, dezenas de quilômetros, para acalentar aquela mulher que estava sofrendo. Obrigada porque o Senhor vê os nossos sofrimentos e, mais do que isso, o Senhor enxuga todas as nossas lágrimas. Em nome de Jesus, amém. Me siga no Instagram, @ThalitaAlvesBrasil. Coloca aqui nos comentários, eu creio. Se você também quer compartilhar um motivo de oração, coloque aqui. A gente se encontra.